Jesus disse uma coisa que confundiu até os mais instruídos da época e que confunde muita gente até hoje. Ele olhou para Nicodemos, um senador, um homem culto, um líder religioso e disse: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Nicodemos ficou perdido. Ele pensou no óbvio: como um homem adulto pode voltar ao ventre da mãe? Mas Jesus não estava falando de uma metáfora de batismo. Ele estava ensinando uma lei. E Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai mostrar exatamente o que Jesus quis dizer. E por que essa resposta muda a forma como você entende a vida, o sofrimento e a justiça de Deus. Antes de entrar na conversa com Nicodemos, Kardec apresenta algo que muita gente não sabe. A ideia de que alguém poderia voltar já existia entre os judeus. Quando as pessoas perguntavam se Jesus era João Batista, Elias ou algum outro profeta, isso refletia uma crença presente naquela época. Eles acreditavam de verdade que um espírito poderia retornar à Terra. E aí vem um dos pontos mais fortes do capítulo. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus sobre Elias. E Jesus respondeu: "Elias certamente há de vir. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram." Está lá em Mateus capítulo 17, do versículo 10 ao 13. E o texto continua: "Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falava." Kardec é direto. Aqui não há nenhum sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva. João Batista era Elias reencarnado, não ressuscitado, reencarnado. E Kardec explica a diferença com precisão. A ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que nada tem em comum com aquele que se desintegrou. É simples e ao mesmo tempo profundo. Não é o mesmo corpo que volta, é o mesmo espírito em uma nova vida, com novas possibilidades. Se o caso de João Batista mostra a reencarnação acontecendo na prática, a conversa com Nicodemos revela o próprio princípio ensinado por Jesus. Ele disse que para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. Durante séculos, isso foi interpretado como batismo, mas Kardec mostra que nos tempos antigos, água era símbolo de natureza material, da vida corporal, e espírito era a natureza inteligente, a alma. Então, Jesus estava dizendo: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Ou seja, Jesus distingue claramente o corpo do espírito. O corpo pertence à vida material, o espírito pertence à vida imortal. E se são realidades diferentes, o espírito não nasce com o corpo, nem deixa de existir quando ele morre. E é justamente por isso que pode retornar em uma nova existência. Kardec arremata com um argumento que não tem como refutar. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade. Mas por que isso importa para você hoje? Porque sem a reencarnação, muita coisa na vida parece injustiça de Deus. Por que alguns nascem com tantas facilidades e outros com tantas dores? Por que tem crianças que chegam ao mundo com talentos extraordinários ou com sofrimentos extremos? Por que certas pessoas parecem ter uma consciência moral muito mais desenvolvida do que outras desde sempre? Kardec responde: só a reencarnação pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. E vai além. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender. A reencarnação não é punição, é educação. Não é prisão, é oportunidade. A Terra não é um lugar de sofrimento sem sentido. É uma escola onde cada existência oferece uma nova chance de aprender o que ainda não sabemos, reparar os próprios erros e amar melhor do que na vida anterior. Nascer de novo não é só uma frase bonita do Evangelho, é uma lei, é misericórdia, é a resposta mais racional que existe para a pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida. Por quê? Por que eu? Por que isso? Por que agora? Kardec não inventou uma teoria, ele encontrou no próprio Evangelho aquilo que Jesus já ensinava e foi sendo esquecido ao longo dos séculos.
E você, já teve aquela sensação de que já conhecia alguém ou que certas facilidades que você tem vieram de outro lugar? Me conta essa experiência aqui nos comentários. E o capítulo 4 não acabou. Na próxima parte, vamos continuar esse estudo e ir ainda mais fundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder.